Amém. Glória a Deus. Irmãos, abrindo, por favor, a palavra de Deus em Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Irmãos, nós estamos vendo que o inimigo tem se incomodado, né? Mas está aí o projeto Amigos de Oração, irmão, para nós repreendê-lo em nome de Jesus, orando com os irmãos. É a única forma, irmão, de repreender o inimigo é com a oração. E o Espírito Santo vai chegar e vai botar para onde ele deve ir. Aí nós não precisamos mandar, Deus sabe para onde manda. Outra coisa é o seguinte, irmãos, quando você precisar da igreja, algo que você precise, que ache que a igreja pode lhe ajudar, comunique à igreja. Procure os irmãos. Se for possível, bote no grupo. Se estiver doente, bote no grupo para a gente orar, irmãos. Olha, outras pessoas pedem para a gente orar, como é o caso da mãe da irmã Juliana. A irmã Juliana é nossa irmã em Cristo, muito abençoada, mas eles não são membros aqui, vamos dizer assim, mas eles estão pedindo oração, e nós estamos orando. A Adriele não é membro dessa igreja, mas a igreja tem orado e o Senhor tem respondido para a glória dele, irmãos. Então, se o irmão sente no coração que a igreja pode ajudar, a igreja pode realmente. Ore e peça aos irmãos para orar. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Que diz assim: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica à margem, ou a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o conhecessem ou o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles responderam, ou eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias, mulheres do nosso grupo, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele.
iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu preciso de sabedoria e paz. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Os irmãos podem sentar. Irmãos, é uma história muito conhecida. E ia duas pessoas, o irmão Andrade e o irmão Alexandre, conversando estrada fora. Eles iam lá no Orlando Dantas. E quando chegou ali perto da Oriental, um camarada vinha atrás e começou a conversar com ele e perguntou assim: de que vocês estavam falando? Ele virou-se para o irmão Andrade, que era o Cleopas, e disse assim: nós estamos falando do que aconteceu há 3 dias em Jerusalém. O senhor não viu, não. O senhor é o único morador que não sabe disso. Ele disse: e o que foi que aconteceu? Disse assim: Jesus, profeta, fez milagres, mas o líder dos sacerdotes e os nossos outros líderes se reuniram e decidiram crucificá-los. Então, o irmão Andrade e o irmão Alexandre saíram conversando, mas ele, quando chegaram lá no G. Barbosa do Orlando Dantas, já era de noite. E os 2 discípulos de Jesus, que ainda não sabiam quem era Jesus, disseram assim: Andrade, Alexandre, entra aqui, vamos tomar um cafezinho. Aí Jesus, quando chegou na mesa, Jesus pegou o pão e cortou e fez igualzinho como sempre fez. Aí caiu a ficha. E os irmãos entenderam que era o Senhor. Olha que coisa interessante. Mas na estrada, Jesus explicou a ele e disse assim: mas como vocês são difíceis de entender as coisas. Vocês leram os primeiros 5 livros da Bíblia, escrito por Moisés, que é o Pentateuco, E depois os escritos dos profetas, e vocês não entenderam nada, não cresceram na fé. É assim que Jesus falou para os irmãos. E o interessante, irmão, que essas coisas acontecem hoje, dia 10 de julho de 2022. Jesus continua falando para cada um de nós e muitas vezes nós não entendemos que é Jesus que está falando. Mas ele é dotado de paciência e de sabedoria e vai continuar falando ao nosso coração. Por isso, o título da nossa mensagem de hoje é: por que temos tanta dificuldade para saber se é Deus que está falando? Nós temos dificuldade, irmãos. Nós não sabemos, nós não temos ainda maturidade, talvez, para sim. Não, é Deus. Isso é de Deus. E agir.
E eu vou começar por mim. Irmãos, eu creio, mais ou menos 2 anos que eu peço a Deus sabedoria para tomar uma atitude. Já levei isso ao conhecimento da igreja. E não tive coragem, viu, irmã Nila? Está vendo como é as coisas? Então, é por causa da fé que é pouca. Porque quando nós temos certeza, nós tomamos a atitude. Primeiro, porque não era uma decisão para fazer o mal a alguém. Não é. Então, nessa atitude tem a permissão de Deus. Quando não é para fazer o mal, você já pode começar a ficar em paz. Não é verdade, irmã Daniela? Porque, pelo menos, a vontade permissiva de Deus está com você. Pode não ter, assim, um aval total de Deus, mas a vontade permissiva está. Porque você não vai fazer o mal a ninguém. E no versículo 19, do 19 ao 21, nós vamos repetir alguma coisa aqui. E do 19 diz assim: o que foi? Jesus perguntou. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, esse homem que era profeta e para Deus e para todo o povo? Ele era poderoso em atos e palavras. Olha que coisa maravilhosa. Dizem que uma ação vale mais do que 1000 palavras. E Jesus era poderoso em palavras e em ação. E continua aqui: os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram para ser crucificado ou condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo aconteceu. E eu escrevi aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Isso faz 2022 anos. Exatamente, né, irmã Yasmin? E nós pensamos ainda do mesmo jeito. Nós continuamos acreditando muito. Bolsa Família, começou como Bolsa Escola, Bolsa Família e agora é Bolsa Brasil. A gente acredita que seu A, seu B, que é candidato a governador, ou candidato a presidente, ou candidato a prefeito, ou a qualquer outro cargo, vai resolver o nosso problema. E eles acreditavam que Jesus era candidato a rei de Israel, ao rei físico. E eles leram os livros escritos por Moisés, eles leram os livros escritos pelos profetas, e eles eram treinados por Jesus. Olha que coisa interessante. E eu peguei a calculadora e dividi. 12 por 100. Irmãos, deu menos de 1%. Então, Jesus treinou 12. E só teve um que respondeu uma pergunta que nós vamos já ouvir. Então, significa que o treinamento de Jesus, eu creio, todos aprenderam. Mas na hora de perceber, foi 1%. Não foi. Só deu 0,9090. Olha que interessante. Sabe, irmão? Por quê? Porque aí nós temos que ter consciência que quando a gente fala de Jesus para 10, mais ou menos 1 vai aceitar Jesus. Mais ou menos 1. Porque Paulo diz assim: me fiz de tolo para ganhar os tolos, e me fiz de sábio para ganhar os sábios, e para salvar alguns. Ele sabia que todos não iam ser salvos. Essa é a nossa vontade, essa é a vontade de Deus, mas pode não ser a vontade dele, e ele tem livre arbítrio. A semana passada eu vi um rapaz comentar na internet: que história é essa? Que ele cresça e que eu diminua? De onde já se viu?
e que Deus sempre cresça. Mas nós não entendemos que o Senhor tem que crescer dentro de nós. Olha que interessante. E quanto Ele mais cresce, e quanto mais eu diminuo, mais de fato eu cresço, ou o irmão cresce na presença de Deus. Esse que é o plano de Deus. Mas o rapaz lá não entende, não. E ele foi evangélico. Está por fora, irmãos. Ele foi. E ele foi muito claro. Estou trabalhando para tirar os crentes da igreja. Está repreendido em nome de Jesus. Mas não vai conseguir, porque Deus não vai permitir. Essa vontade não é permissiva de Deus. Vamos descendo um pouquinho e vamos ler aqui o versículo 24. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas Jesus não estava lá. Olha, irmãos, que coisa interessante. O que foi que ele falou aqui? Porém, ele não o viram. Aqui na linguagem de hoje diz assim, Jesus não estava lá. Porém, eles não viram Jesus. Eles queriam que Jesus estivesse sentado na beirada da catacumba, dizendo assim, nem doeu, não era, irmã Zélia? Era. Porque Jesus tinha morrido antes de ontem, não é assim? E os discípulos que foram lá disseram, não, nós fomos lá. Jesus não está lá dentro, mas também não estava por lá. Eles queriam que Jesus... E Jesus passou o tempo todinho dizendo a eles, né? Olha, vai acontecer assim, assim, assim. Teve um dia que Pedro atravessou-se e disse que não ia permitir. Jesus disse o que com ele? Afasta-te de mim, Satanás. Porque se Jesus não fosse crucificado, todos nós estávamos o quê? Fritos, mortos espiritualmente, sem salvação. Então, isso teria que acontecer. Mas eles esperavam um rei que vivesse. A rainha Elizabeth já tem 70 anos de rainha. Mas quantos reis viveram durante 70 anos governando? Muito poucos. Muito poucos. Né? Então, eles acreditavam que Jesus estava lá para resolver o problema pessoal de cada um. E Jesus estava, de fato. Mas estava muito mais para resolver o problema espiritual de cada um. Para trazer paz para cada um. E esse mesmo Jesus está aqui. E está na sua casa, onde você está assistindo essa live. Dizendo que quer resolver o seu problema pessoal, o seu problema emocional, o seu problema espiritual, não importa qual seja o seu problema, Jesus quer resolver. Agora, quando nós precisamos de oração, precisamos dizer para os irmãos. Então, se nós precisamos do nosso problema resolvido, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir para os pés de Jesus e começar a obedecer. Não é verdade, irmão? Por quê? Porque o pai fica satisfeito, com muito prazer, com o filho, quando o filho é obediente. E nós ouvimos 2 vezes Deus falar que Jesus era o filho que dava prazer. Quando Jesus saiu das águas, que João Batista o batizou, ele disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando Jesus foi lá, que se encontrou com Elias e com Moisés, e estava Pedro e Tiago lá, que Pedro disse assim, vamos fazer uma barraca para cada um de vocês? Lembra? A nuvem, quando envolveu eles, a voz de Deus disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, irmãos, o Filho de Deus tem poder para resolver o nosso problema. Nós tão somente precisamos crer de verdade. Se eu continuar
com a decisão que eu disse até lá em casa, não vai me levar para muito longe, irmãos. E só precisa muitas vezes, Deus já falou contigo, meu irmão. Já disse, como diz a história, vai em frente. Eu te abençoo, mas você fica se limitando, se alimentando de coisinhas e achando que se aquilo faltar, o mundo vai acabar perto de você. E muitas vezes tem coisas grandes, coisas que Deus está te garantindo e nós não temos essa decisão. Só precisamos decidir de ficar na presença de Deus, irmãos. E nós vamos aqui ler os versículos 25 e 26. Que Jesus repetiu aqui dizendo, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória, toda a honra, toda a glória, todo o louvor está nas mãos do Senhor Jesus. Sempre. Então, ele diz que quando você bater na porta, ele abre. E essa porta, ela está aberta para cada um de nós todos os dias da nossa vida. Mas quando nós entramos, parece até em desespero, nós somos mais operacional do que ter propriamente a fé. E muitas vezes o Senhor precisa só que você fique em paz. Uma vez, há muitos anos, isso já faz mais de 20 anos, eu estava lá no Conjunto Fernando Collor, já morando aqui em Maceió. Nós visitamos mais de 10 pontos de venda e não vendemos um pacote de pipoca. E agora, como é que vai ser? Tá difícil. Eu disse assim, Heriberto, vamos tomar uma Coca-Cola? Ele disse, vamos. Nós sentamos lá, esse homem é até deficiente, assim, paraplégico, o dono do negócio. E ele é tão mal-humorado, meus irmãos, não sei nem se ele é vivo. Por muitos motivos, né? Mas que eu nunca me lembrei dele assim, em uma forma que eu pudesse pedir ao Senhor pelo conforto dele, pela paz daquele homem lá. E nós tomamos uma Coca-Cola, eu disse, agora nós vamos botar o que nós vamos fazer nas mãos de Deus e vamos seguir em frente. Pois o dia deu certo, viu, irmã Daniela? O dia deu certo. Já era mais de 10 horas. E a gente começou a atender e começou a ter resultado. Tem uma hora, irmãos, que você precisa parar, pedir paz a Deus, e se tiver uma Coca-Cola, também tomar a Coca-Cola. É o bom vinho, né, irmão Alexandre? É o bom vinho. Então, irmãos, muitas vezes, nós temos que ter o mínimo de tranquilidade. E nós vamos ver alguma coisa agora em Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 17. Vamos dar uma olhadinha lá, para ver o que é que Deus tem para nós. Capítulo 16, diz assim, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias e algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Isso aqui já estava próximo à crucificação de Jesus. E só um respondeu a pergunta, viu, irmã Nila? Então significa que eram 12 apóstolos. Estavam todos eles. Quando você ensina
uma coisa? É menos de 1% que quer aprender. Olha que interessante. Isso é ensinando a nós termos paciência e não desistir nunca. Continuar orando e continuar botando nas mãos de Deus. Meu irmão, se seu pai, se seu irmão, se seu quem quer que seja, não quer Jesus, continue orando por ele. Porque se na hora que ele estiver morrendo, alguém perguntar, você aceita Jesus? E ele fizer assim, já está tudo bacana. Né, Marcelo? Já está tudo legal. Já resolveu. Pode comemorar. Ou pode correr para o abraço. Ele aceitou Jesus e ele vai se encontrar com você na glória, em nome de Jesus. Não podemos entrar em desespero. Jesus, com certeza, era um professor de excelência, mas ensinou a 12 e só um aprendeu. Aí ele continuou e fez uma promessa aqui. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Somente Pedro estava diretamente ligado ao Espírito Santo naquele momento, irmão. E eles todos andavam com Jesus. Então, o que devemos fazer para saber se Deus está falando com a gente? Eita, pergunta difícil, né, irmão Cauã? É muito difícil. Por isso que nós vamos para Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, para a gente encerrar a noite de hoje com essa resposta vindo do coração de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Muito conhecido nosso, irmãos, e que é uma resposta simples e que está na palavra de Deus, e a nossa obrigação é crer, somente isso. Nós só temos responsabilidades para cumprir, irmão. O rei é Jesus. Pronto, acabou-se. E se você não quiser que ele resolva o seu problema, por favor, não procure ele. Porque se você procurar, ele não vai dar espaço para você dar sugestão para ele. Porque outras pessoas mais simples, quando você o procura, se você falar, ele, se tiver sabedoria, fica calado. E se ele não tiver, ele vai lhe responder assim: você veio para aqui porque quis. Mas agora quem vai resolver sou eu. Amém? E é assim que Jesus vai falar, se você quiser dar sugestão a ele. Então, o que podemos fazer para saber se é Deus que está falando comigo? Essa pergunta é individual, viu, irmã Ana? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Primeiro temos que agradecer a Deus como se Ele já tivesse nos dado a bênção, né, meu irmão? É bênção mesmo, né, irmã? É. Então, nós temos que estar com o nosso agradecimento já na mão de Deus. E de manhã nós lemos que Salmo 66, versículo 18, diz que se nós não tirarmos os maus pensamentos do nosso coração, está fora dos planos de Deus. Enquanto você tiver ranço dentro do seu coração, lá não é território do Senhor. Agora, existe uma coisa chamada misericórdia, viu, irmã Enila? Que pode nos atingir. Mas é Deus quem escolhe para quem Ele vai mandar, não sou eu. De jeito nenhum. E o versículo 7 diz assim: a paz de Deus. O 7, irmão, que naquela versão ali talvez seja melhor. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão
unidos com Cristo. Amém? Vamos ver aqui na mensagem de hoje, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Se você orar, se você sentir paz, já teve a resposta de Deus. Pronto, acabou. Siga em frente, meu irmão. O irmão Oswaldo precisa fazer isso. Viu, irmãos? Né? Precisa. Porque está com 2 anos e ainda não tomou a decisão. Então não sentiu paz ainda, meu irmão. Não é verdade? Porque aqui nós só podemos pregar alguma coisa que nós estamos vivendo. Se a gente não viver, irmão, não adianta, não vai servir para nada, nem para vocês, e nem para mim, nem para ninguém. Então, irmãos, orou, botou nas mãos de Deus, sentiu paz, toque a sua vida para frente. Deus abençoe a todos e até quarta-feira. A gente ora já para encerrar. Em nome de Jesus.